A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Daiana. E o episódio de hoje é Gibraltar, dele que já chegou no Leitura de Ouvido depois de muito tempo, Júlio Verne. Júlio Verne ou Jules Vernes, né? Jules Gabriel Verne. Gosto de chamar de Júlio Verne. Tá bom, aportuguesou. Esse conto fala de uma reivindicação sobre um rochedo. A população gibraltina rejeita a Espanha e vamos lá, vamos ouvir no final. No final a gente volta a falar com você sobre o conto e sobre o legado imenso de Júlio Verne. Boa leitura. Gibraltar, de Jules Verne. Tradução de A.M. Cunha Sá, Pedro Diniz e Cristóvão Aires. Capítulo 1. Eram uns 700 a 800 pelo menos. De estatura média, mas robustos, ágeis, flexíveis, feitos para os saltos prodigiosos, cabritando aos derradeiros clarões do sol, que se punha para além das montanhas escalonadas, ao oeste da montanha. O disco avermelhado desapareceu em seguida, e a escuridão começou a fazer-se no meio dessa bacia emoldurada pelas longínquas serras de Sanorra, de Ronda e do desolado país do Cuervo. De súbito, todo o bando se tornou imóvel. Acabava de aparecer o seu chefe nessa espécie de magro costado de burro que forma a crista do monte. Do lugar onde estavam postados, os soldados, na extrema sumidade do enorme rochedo, absolutamente nada se podia ver do que se passava debaixo das árvores. Fez o chefe, cujos lábios, erguidos em forma de cauda de galinha, deram a este assobio uma intensidade extraordinária. Repetiu aquele bando estranho, como num conjunto perfeito. Era um ser singular, esse chefe, de estatura elevada, vestido de pele de macaco, com a lã da banda de fora, a cabeça eriçada de uma cabeleira inculta. No rosto, uma barba curta, os pés nus, duros por baixo, como cascos de cavalo. Levantou o braço direito e estendeu-o para a crista inferior da montanha. Todos repetiram imediatamente esse gesto com uma precisão militar, ou, para melhor dizer, mecânica. Verdadeiras marionetes movidas pela mesma mola. Abaixou o braço e eles abaixaram-no também. Curvou-se para o chão e eles curvaram-se na mesma atitude. Ele levantou e brandiu um sólido pau. Eles fizeram o mesmo e executaram um molinete igual. Um movimento que os jogadores de pau chamam rosa coberta. Depois o chefe voltou costas, insinuou-se por entre as ervas, foi de rastos por debaixo das árvores. O bando seguiu-o de rastos também. Em menos de 10 minutos, os atalhos do monte, cavados pela chuva, foram transpostos, sem que o deslocar de um seixo tivesse denunciado a presença dessa massa em movimento. Um quarto de hora depois, o chefe parou. Todos pararam também, como se ficassem pregados ao chão. 200 metros acima, aparecia a cidade ao longo da sombria enseada. Numerosas luzes estrelavam o grupo confuso dos quartéis. Além,
os faróis dos navios de guerra, as luzes dos navios mercantes e pontões ancorados ao largo refletiam-se na superfície das águas tranquilas. Mais adiante, no extremo da ponta da Europa, o farol projetava o seu feixe de luz sobre o estreito. Nesse momento, rebentou um tiro de peça, o First Gunfire, dado de uma das baterias rasantes. E então, ouviu-se de repente o rufo dos tambores, acompanhado do agudo som dos pífaros. Era hora de recolher. Nenhum estrangeiro podia, então, percorrer a cidade sem ser escoltado por um oficial da guarnição. As equipagens dos navios tinham ordem para recolher a bordo antes que se fechassem as portas. De quarto em quarto de hora, circulavam patrulhas que conduziam à casa da guarda os retardatários e os ébrios. Depois, tudo se calou. O general McCack-Mayo podia dormir a sono alto. Não parecia que a Inglaterra tivesse nada a recear naquela noite para o seu rochedo de Gibraltar. Capítulo 2. Todos sabem o que é esse rochedo formidável, da altura de 420 metros, sobre uma base da largura de 245 por 4.300 de comprido. Parece-me alguma coisa com um leão deitado com a cabeça de lado de Espanha e a cauda metida no mar. O rosto mostra os dentes, 700 canhões assestados por entre as canhoneiras, dentes de velha, como costumam chamar-lhes. Mas uma velha que mordia rijo se a irritava. E a Inglaterra está ali solidamente estabelecida, como em Perim, em Aden, em Malta, em Pulo Penang, em Hong Kong. Outros tantos rochedos, os quais qualquer dia, com os progressos da mecânica, ela converterá em fortalezas girantes. Entretanto, Gibraltar assegura ao Reino Unido um domínio incontestável sobre 18 quilômetros daquele estreito que a massa de Hércules abriu entre Abila e Calpe, no mais profundo das águas mediterrâneas. Teriam os espanhóis renunciado a reaver esse pedaço de sua península? Sim, de certo, porque parece ser inatacável por terra e por mar. Contudo, havia um a quem obcecava a ideia de reconquistar aquele rochedo ofensivo e defensivo. Era o chefe do bando, um ser estranho. Pode mesmo dizer-se doido. Esse fidalgo chamava-se precisamente Gibraltar, nome que, de certo, na sua ideia o predestinava para aquela conquista patriótica. O seu cérebro não tinha resistido a isso, e o seu lugar deveria ser no hospital de doidos. Conheciam-no muito bem, contudo, havia 10 anos que não se sabia bem o que era feito dele. Talvez andasse errante por esse mundo. Mas a verdade é que ele não tinha deixado seu domínio patrimonial. Vivia uma vida de troglodita no meio dos bosques, metido nas cavernas e especialmente no fundo desses redutos inacessíveis das grutas de São Miguel, que, segundo dizem, comunicam com o mar. Reputavam-no morto, e contudo, ele vivia à maneira desses homens selvagens, destituídos de razão, que não obedecem senão aos instintos da animalidade. Capítulo 3. Dormia a sono solto o general McCack-Mayo, com as orelhas maiores do que determina o regulamento, com os braços de um tamanho desmedido, os olhos redondos metidos nas órbitas, entre as ásperas sobrancelhas. O rosto emoldurado numa barba rija, a sua fisionomia cheia de caretas, com os seus gestos de antropopiteco, com o prognatismo extraordinário do seu queixo, era de uma fealdade notável, mesmo num general inglês. Um verdadeiro macaco, excelente militar, aliás, apesar do seu feitio simiesco. Sim, dormia na sua confortável habitação de Main Street, essa rua sinuosa que atravessa a cidade desde a Porta do Mar até a Porta da Alameda.
Talvez ele estivesse a sonhar que a Inglaterra se apoderava do Egito, da Turquia, da Holanda, do Afeganistão, do Sudão, do Transvaal. Numa palavra, de todos os pontos do globo, ao seu bel prazer. E isso no momento em que estava em risco de perder Gibraltar. A porta do quarto abriu-se bruscamente. "O que há?" perguntou o general Mac-Cack-Mail, erguendo-se num pulo. "Meu general", respondeu o ajudante de campo, que acabava de entrar com uma granada torpedo. "A cidade está invadida." "Pelos espanhóis?" "É natural." "Pois eles atreveram-se." O general não concluiu, pôs-se em pé, deitou fora o lenço que lhe atava a cabeça, enfiou as calças, envergou o fato, calçou as botas, pôs o chapéu, pendurou a cinta à espada, dizendo: "Que bulha é esta que eu ouço?" "É o ruído dos rochedos que caem sobre a cidade como avalanchas." "São muitos esses patifes?" "Devem ser." Para isso, reuniram-se então todos os bandidos que andam na costa, os contrabandistas de Ronda, os pescadores de São Roque, os refugiados que pululam nas aldeias? "É para recear, meu general." "E o governador está prevenido?" "Não, é impossível ir até a sua casa, na ponta da Europa. As portas estão ocupadas, as ruas cheias de assaltantes." "E o quartel da Porta do Mar?" "Não há meio de lá chegar. Os artilheiros devem estar cercados no seu quartel." "Quantos homens traz consigo?" "Uns 30, meu general, de infantaria, do 3º regimento que conseguiram safar-se." "Por São Dunstan!" exclamou Mac-Cack-Mail. "Gibraltar arrancada à Inglaterra por esses vendedores de laranjas. Não há de ser, não há de ser." No mesmo instante, a porta abriu-se, dando passagem a um ser estranho que saltou aos ombros do general. Capítulo 4. "Renda-se!" exclamou ele com voz rouca, que tinha mais de rugido do que de voz humana. Alguns homens que tinham vindo com o ajudante de campo iam lançar-se ao homem, quando, à luz da lâmpada do quarto, o reconheceram. Gibraltar! Era ele, com efeito, o hidalgo em quem ninguém já pensava há muito tempo, o selvagem das grutas de São Miguel. "Renda-se!" rugia ele. "Nunca!" respondeu o general Mac-Cack-Mail. De repente, no momento em que os soldados o rodeavam, Gibraltar soltou o seu agudo e prolongado. Imediatamente, o pátio da habitação e a habitação mesmo estavam cheios de uma horda invasora. E hão de acreditar, eram monos, eram macacos, e aos centos. Viriam eles tomar aos ingleses esse rochedo, de que são os verdadeiros proprietários, esse monte que ocupavam bem antes dos espanhóis, bem antes de Cromwell ter sonhado a sua conquista para a Grã-Bretanha? Era assim realmente, e eram temíveis pelo número esses macacos sem cauda, com os quais só se vivia de acordo consentindo-se nas suas pilhagens. Esses seres inteligentes e audaciosos que todos fugiam de molestar, porque se vingavam. Isso sucedeu muitas vezes, fazendo rolar enormes rochedos sobre a cidade. E agora, esses macacos estavam feitos soldados de um doido, tão selvagem como eles. Desse Gibraltar que eles conheciam, que vivia sua vida independente. Desse Guilherme Tell quadrúmano, cuja existência toda se concentrava nesse pensamento: expulsar os estrangeiros do território espanhol. Que vergonha para o Reino Unido se a tentativa vingasse! Os ingleses, vencedores dos índios, dos abissínios, dos tasmanianos, dos australianos, dos hotentotes, de tantos outros, vencidos por 1000 macacos. Se tal catástrofe se desse, o general Mac-Cack-Mail não tinha outra coisa a fazer, senão dar um tiro na cabeça. Não se sobrevive a tal desonra. Contudo,
Antes que os macacos, chamados pelo silvo do seu chefe, tivessem invadido o quarto, alguns soldados haviam podido lançar-se sobre Gibraltar. O doido, dotado de uma força extraordinária, resistiu e não foi sem custo que se conseguiu sujeitá-lo. Tendo-lhe sido arrancada na luta a sua pele de empréstimo, ele ficou, quase nu, para um canto, amordaçado, atado, sem se poder mexer ou dizer palavra. Pouco tempo depois, Mac Cack Mayo partia pela casa fora, resolvido a vencer ou morrer, segundo a fórmula militar. Mas o perigo não era menor lá fora. De certo, alguns soldados de infantaria tinham podido reunir-se junto da porta do mar e marchavam para a habitação do general. Diversos tiros partiram da Main Street e na Praça do Comércio. Em todo caso, o número de macacos era tal que a guarnição de Gibraltar estava em risco de ser em breve levada a ceder o lugar. E então, se os espanhóis fizessem causa comum com aqueles macacos, as fortalezas seriam abandonadas, as baterias desertas, as fortificações não contariam um único defensor, e os ingleses, que tinham tornado aquele rochedo inexpugnável, não o tornariam a ocupar. De súbito, operou-se uma reviravolta. Com efeito, ao clarão de alguns archotes que alumiavam o pátio, viram os monos bater em retirada. À frente do bando marchava o chefe, brandindo o pau. Todos, imitando os seus movimentos de braços e pernas, o seguiram no mesmo passo. Teria então Gibraltar podido libertar-se das suas prisões, fugido do quarto onde guardavam? Era fora de dúvida. Mas onde se dirigia ele agora? Iria à ponta da Europa, ao palácio do governador, dar-lhe assalto, intimidá-lo a render-se como fizera ao general? Não. O doido e o seu bando desciam a Main Street. Depois, tendo transposto a porta da Alameda, todos tomaram obliquamente através do parque e subiram as escarpas da montanha. 1 hora depois, não ficava na cidade um único dos invasores de Gibraltar. Que se tinha passado? Pouco depois, vieram a sabê-lo, quando o general apareceu no extremo do parque. Fora ele que, tornando o lugar do doido, dirigia a retirada do bando, depois de se ter envolvido na pele de macaco do prisioneiro. Parecia-se por tal modo a um quadrúmano, esse bravo guerreiro, que os próprios monos se tinham enganado, de modo que lhe não fora preciso mais do que aparecer para os arrastar atrás de si. Uma ideia genial, simplesmente, que lhe foi imediatamente recompensada com a Cruz de São Jorge. Quanto a Gibraltar, o Reino Unido cedeu-o, em troca de especiarias, a um tal Barnum, que fez fortuna, mostrando-o nas diversas cidades do Antigo e do Novo Mundo. E Barnum diz, a quem eu quero ouvir, que não é o selvagem de São Miguel que lhe exibe, mas o general Mac Cack Mayo em pessoa. Todavia, esta aventura serviu de lição ao governo de Sua Majestade Graciosa. Compreendeu que, se Gibraltar não podia ser tomado pelos homens, estava à mercê dos macacos. De modo que a Inglaterra, muitíssimo prática, resolveu não mandar para lá senão o mais feio dos seus generais, para que os monos pudessem ser enganados mais uma vez. Esta medida assegura-lhe para sempre a posse de Gibraltar. E esse foi Gibraltar, de Júlio Verne. Muito diferente do que eu tava esperando do Júlio Verne. A gente tá acostumado com as aventuras extraordinárias, né? Odisseias, subterrâneas, aéreas, navais. E esse é um conto diferente. Realmente ele traz quase um embate político ali, né? É uma sátira do Júlio Verne, algo que ele foi barrado, né, ao longo da carreira dele em fazer. Barrado, que eu digo, não era comercialmente viável, né?
que a gente já vai chegar nisso falando sobre ele. Porque o Júlio Verne fazia mesmo essas aventuras maiores do que os simples conflitos humanos, né? Que, pelo menos que ele considerava, né? Essas grandes aventuras de tecnologia, de ficção, que iam além do ser humano comum, né? Verdade, mas acho que tem uma provocação grande, né, no fato dele trazer macacos para esse conto. Né? Quem sabe até um retorno às origens, né? Tem aquela corrente científica, né, de que somos derivados, né, do Homo sapiens, dos macacos. E ali a gente tem um homem que, eu vou usar um termo assim estranho para a língua portuguesa, um homem que se amacacou ou macacos que se humanizaram. A gente tem um meio termo entre essas duas instâncias. Eu acho que o macaco é um ser inteligente, assim. Eu acho que foi mais o homem que se macacou ali. Porque o macaco, né, tem uns vídeos de macaco aí que é meio estranho, que eles fazem coisas muito próximas da gente. Então, eu acho que assim, se você ensinar uma quantidade suficiente de macacos, acho que você consegue invadir um país. E foi o que aconteceu ali, né? Uma história bem curiosa nesse sentido, mas a sátira é tão bem feita, né, que a gente cai na questão de que o poder, né, está nas mãos daquele que consegue coordenar a manada, né? Ou qual que é o coletivo de macaco, Lucas? A macacada, não sei. Acabou de me vir aqui na cabeça que é um bando, uma capela. Eu não vi no Google, mas veio na cabeça aqui que é um bando de macacos. É bom que você ajude, porque eu tive uma amnésia. Bom, então, esse conto, ele foi publicado em 1886, falando um pouquinho da biografia. Eu vou falar Jules, tá? Porque eu gravei com Jules. Eu vou falar Júlio. Tá bom. Então, é um pouquinho da biografia de Jules Gabriel Verne. Ele nasceu em 1828 e tchan, essa semana foi aniversário de morte dele. Na última quarta-feira, dia 24 de março de 1905, foi o momento de despedida de Jules Verne aqui da Terra. Mais uma das coincidências, ou não, né, do Leitura de Ouvido, que, pra quem não sabe, a gente várias vezes escolheu certos autores pra fazer o conto deles, e naquela semana era o dia de aniversário de morte do autor. E nesse caso, Júlio Verne, a gente também não combinou nada, a gente pegamos ali Júlio Verne porque é um autor que a gente fazia tempo que queria fazer, ainda não tinha feito ele ainda, mas daí pesquisando depois, é o aniversário dele. E tem outros na lista, né, tem tantas coisas dele que a gente poderia trazer e que dá vontade de revisitar. Por quê? Porque ele é considerado aí o inventor do gênero da ficção científica, né? Porque em seus livros ele previu muitos avanços tecnológicos, né? A gente tem ali os submarinos, as máquinas voadoras e até a própria viagem à Lua. Tem um monte de coincidências no ocorrido da viagem à Lua, semelhante a livros que ele escreveu. No livro Da Lua à Terra, né? Ele cita lá vários acontecimentos, até os nomes das pessoas que protagonizaram esse livro têm certa semelhança, né, aos nomes dos personagens do livro, e a cápsula dos que foram à Lua, né, do Armstrong e do Aldrin, caiu... o mesmo nome, né? Caiu 3 quilômetros do local onde no romance ele fala que houve ali Não, é muito impressionante. Foi lançado também a tantos quilômetros da Flórida, Próximo. Mas eu acho que tudo isso prova, não tanto assim, como se fosse uma conspiração e tal, mas como o Júlio Verne, ele tava a par de tudo que estava acontecendo e como ele colocava o conhecimento científico à prova ali na hora de escrever. Então, tudo aquilo que os cientistas realmente, engenheiros, realmente consideraram, né, na hora de fazer um voo, de fazer um lançamento para a Lua, o Júlio Verne também considerou. Então, o caso da Flórida, por ser o único lugar dos Estados Unidos que é mais próximo da linha do Equador, né? E por algum motivo que eu não sei, na verdade, dizem que é bom o seu lançamento ser próximo dessa linha, né? Talvez pela economia de combustível, enfim. Mas o Júlio Verne, ele considerou todos esses detalhes de engenharia, de ciência, para escrever a história, que daí depois os cientistas foram lá e consideraram as mesmas coisas e deu essa loucura de os fatos do livro e os fatos da vida real baterem muito próximos. Isso tudo prova a capacidade de pesquisa, né, que esse autor francês empregou na sua obra, e foi uma obra gigante. Ele publicou mais de 100 livros
era amigo do Alexandre Dumas e do Victor Hugo. Eles estavam vivos ali, vale dizer que na época do Júlio Verne, todos eles estavam vivos. E eles eram amigos, inclusive. E os livros do Júlio Verne, eles foram traduzidos para 148 línguas. É um dos autores mais traduzidos da história da literatura, se não o maior. Ele se formou em Direito, se interessou mais pelo teatro do que pelas leis. O pai dele o tempo inteiro dizia: volte para Nantes para você advogar, né? Retorne para cá, que foi o lugar onde ele nasceu. O pai dele era uma família bem patriarcada, né? O pai dele era pai de família e muito famoso na área dele, né? Que era o direito. E ele queria que o Júlio Verne, o Júlio, como filho primogênito, né, que tomasse os passos ali do pai para sustentar a casa, enfim. Mas ele acabou seguindo só a carreira literária, né? Para completar a renda, ele deu aulas e escreveu muito. O Júlio Verne tem uma carreira bem frustrada, também no sentido de ele trabalhou muitos anos no que ele não gostava, ele trabalhou com o mercado de ações, até, inclusive, vem muitas das sátiras que ele inclui nos livros vem desse tempo aí trabalhando nesse ramo. Só que ao mesmo tempo trabalhando nesse ramo, ele viajou muito também, né? Ele viajou à Inglaterra, para a Escócia, para a Noruega, Escandinávia, e ele alcançou seu sucesso literário, assim, o apogeu da sua fama, da sua fortuna com os escritos, foi de 1872 a 1886. O pai dele, portanto, que morreu em 1871, estava pesquisando sobre um pouco isso também, não viu, né, esse apogeu do Jules Verne ocorrer. De fato, ele morreu um ano antes desse ápice, assim, da fortuna. E realmente porque ele demorou pra... Eu não sei quanto que é o demorou daquela época, né? Mas eu imagino que seja com 30 anos, né? Não é tão tarde assim. Teria que pesquisar. Mas ele não foi um escritor desde o princípio. Ele demorou pra se encaixar. E eu acho que um dos grandes motivos dele ter se encaixado foi o editor dele, né? Jules Hetzel, que fez um papel muito importante na carreira do Júlio Verne, né? Como essa mente, assim, que tinha o olhar pro Júlio Verne, como pegou o talento dele, né? E transformou em um produto que todo mundo queria. Foram 20 anos de parceria ali, forte entre ambos. E, inclusive, foi o Jules Hetzel que apresentou para ele o grande fotógrafo, ilustre cientista Félix Nadar. Ele inspirou o Miguel Ardan, que é o personagem da Terra e a Lua, que a gente estava falando agora há pouco, nesse cientista. Esse cientista apresentou, incluiu, né, o Jules Verne nesse círculo de vários cientistas, e ali começaram várias coisas, né? O primeiro romance dele de sucesso, né, o primeiro publicado por esse editor foi 5 Semanas em um Balão, saiu em 1862. É um relato de uma viagem à África, riquíssimo em coordenadas geográficas, culturais, animais. Fazia assim os seus leitores ficarem pensando: isso é ficção ou é realidade? Então daí o Júlio Verne ele se apaixonou, né, em certo momento da vida dele, por uma viúva com 2 filhos, e ele não era escritor ainda, e a esposa dele meio que não dava a mínima, né, se ele queria escrever ou não, enfim, porque ele não tinha ainda demonstrado esse talento. E depois do editor dele, né, que realmente potencializou tudo, mas o Júlio Verne ainda era esse talento um pouco escondido, e ele se apaixonou por essa mulher, eles se casaram, ele pediu pro pai dele: pai, manda uma grana que eu vou me casar com a mulher, porque naquela época tinha que ser assim, o marido, né, meio que ter esse dinheiro pra bancar a família e tudo mais, ele precisava desse dinheiro do pai pra se casar com essa moça, que daí, enfim... É muito engraçado, porque chamam ele de pai da ficção científica, né, o Júlio Verne. Apesar de o Edgar Allan Poe e a Mary Shelley já terem brincado com ficção científica antes, né, eu tava falando do pai da ficção científica, mas ele não foi, assim, um pai tão presente pra família dele. Ele teve um filho com essa mulher, né, um filho legítimo dele, além dos enteados, que ela já tinha 2 filhos. Mas a relação com o filho foi bem conturbada, né? Porque é uma criança, né? Eu vi muito falar que ele saía pra viajar, assim, fazer as viagens dele, né? Porque em casa eu não consigo, é muita gritaria, eu não consigo escrever e tal, né? Tipo, bem-vindo ao mundo. E o que aconteceu foi uma tragédia, se for pensar, né? Porque daí ele sofreu um atentado, né? De um primo, se não me engano. Não, isso eu não sei.
Ele sofreu um atentado, levou 2 tiros, um deles... Quem que ele O sofreu? Jules Verne. Ah, é? Um familiar lá, meio louco, um deles acertou o tornozelo dele. E ele ficou coxo por 19 anos, até o fim da vida. Ficou Nossa. manco. E daí o filho dele se aproximou dele. Nesse momento, né, já porque de o vida Júlio mais Verne, adulta. na verdade, saiu de casa porque a criança era pequena, a criança sabe chorar, né? Ela não sabe se comunicar. O interessante é que eles voltam a se aproximar e depois da morte de Jules Verne, ele retoma, né? Eu li, assim, algumas coisas que parece que a cada ano surge um texto novo que ficou guardado. Eles não param de descobrir escritos, manuscritos. Um deles, os mais interessantes, emblemáticos da gente citar, foi um manuscrito encontrado pelo bisneto, que estava num cofre. Em 1998, foi publicado, Paris do século XX, é o nome do muito escrito, tempo depois. mas ele escreveu em 1863. 100 Imagina... anos ali depois, 100 e anos porque depois. o Hetzel, o editor, tinha recusado quando o Júlio Verne levou, né? Porque eu não li a obra ainda, mas dizem que ela é muito crítica socialmente, assim. Ela faz muitas críticas ao que a gente se tornou como sociedade. Inclusive tem coisas tipo, 20 anos antes de escrever da Eiffel Tower ser colocada em Paris, o Júlio Verne escreveu esse livro. E lá no livro fala sobre uma torre de metal no meio da cidade. Nossa. E 20 anos depois foi construída a Eiffel Tower. Então é muito cheio de críticas, assim, e também sobre vários carros tomando as ruas cheias de carro, poluindo tudo, e os Essa prédios... era uma preocupação dele, né? Os prédios altíssimos tampavam a luz do sol. Então essa é a crítica que ele fez lá naquela época, nesse livro, e que, né, se provou verdade, porque hoje diz que o tráfego de Paris, o tráfego de Paris é muito ruim, né, tem muito carro, enfim. Lá nessa época, esse livro foi considerado de conteúdo depressivo pelo editor dele. Se for pensar que é o que a gente vê hoje, né, nas metrópoles, é para se pensar mesmo. É isso, ele realmente prevê o que aconteceu, o que tá acontecendo hoje. Agora, Viagem ao Centro da Terra é um dos mais conhecidos romances dele, 1864 foi publicação. Eu fiquei impressionadíssima quando li esse livro. Quer falar alguma coisa sobre isso? Foi o meu que despertou meu interesse pela ficção científica, porque foi o primeiro livro que eu peguei e eu vi que ele estava colocando regras científicas que se aplicavam ao mundo real na história de ficção. E isso é muito louco quando se junta, porque você começa a dar meio que um valor de realismo para aquela história, né? Para aquela história fictícia. Então você lendo tinha dados geográficos assim muito acurados, tudo que estava acontecendo nas rochas, que era a sedimentação, enfim. E aquilo tudo era muito legal de você acompanhar e você pensar, nossa, isso realmente poderia ter acontecido. Eu gosto de comparar muito com The Martian, né? Perdido em Marte, que é essa coisa de você pegar uma narrativa ficcional e aplicar regras do mundo real nela. Apesar Muito de ter uma ou outra licença poética, no geral, ela gira em torno disso, né? De todos esses fatos serem comprovados. Interestelar, né? Outro filme que tem a ciência muito, muito acurada. Que, enfim, né? Eu tô citando todos filmes de hoje que realmente foi influenciado pelo Júlio Verne. E é tudo muito bem pesquisado, mas muito bem imaginado também, né? Você notou uma coincidência que normalmente ele trabalha com uma tríade de personagens ancorando as aventuras. Agora pensando, tá me vindo na cabeça a narrativa do 20 Mil Léguas e do Viagem ao Centro da Terra. Sim, tem sempre um pesquisador, um auxiliar desse pesquisador e, tipo, um nativo, alguém conhecido da área ali que Eu vai acho que é um servir de pouco uma guia. fórmula, né? Uma que deu fórmula. certo. Deu muito certo, é bem legal notar isso. Talvez o editor falou, faz mais um com 3 pessoas, assim, dessas características que tá dando bem. Não, em vários deles, em vários mesmo, tem essa característica da obra, assim, a gente pode trazer. É muito legal pensar que literatura era meio que a forma de entretenimento principal naquela época. Foi bom você falar isso porque esses romances todos aqui que a gente tá citando, eles saíam semanalmente capítulos. Essa ideia de folhetim que Machado de Assis teve aqui no Brasil, lá também saía. Então, por isso que o texto tem sempre esse cliffhanger, assim, ao fim de cada capítulo. Porque tem que a pessoa fica ansiosa. E a gente tem contos que a gente fez aqui no Leitura de Ouvido que o autor cita, né, Júlio Verne.
Sim, Lima Barreto, né? Em si tem alguns... Do músico extraordinário que tem aí, o Lima Barreto vai descrever, né, um colega lá do personagem, um colega de turma, e para dar a ideia de que esse colega era sonhador, vivia assim meio que no próprio mundo dele, ele falou, aquele personagem estava lendo Júlio Verne. Então, o Júlio Verne é muito associado a isso, né? A aventuras de outro mundo, enfim. Até que é colocado um pouco nessa parte de que o Júlio Verne, ele não que ignora os conflitos humanos, mas ele não dá tanta importância, né? A gente sabe que tem autores, até mesmo o Machado de Assis, que ele faz isso muito bem. Ele coloca muito o olho dele sobre o conflito do ser humano, né? Os conflitos entre uma pessoa e outra, enfim, com a sociedade. E o Júlio Verne, ele colocava mesmo isso de ficção científica. E os conflitos humanos estavam ali, mas estavam para dar suporte, eu acho, para a história principal ali de ficção, né? E histórias políticas, enfim. Em Gibraltar, né, nesse conto de hoje, a gente tem essas questões humanas vindo à tona, né? É um dos poucos contos, né, do Júlio Verne que acontece isso, né? Ele é até um conto um pouco diferente do que você tá acostumado a ouvir dele. Tanto é que ele fez uma brincadeira, então vamos entender uma coisa aqui. Gibraltar é o nome desse cara que queria tomar um monte. E Gibraltar é o nome dessa rocha, né? Sem o L e escrito junto. Então, é realmente uma superfície, né? Uma pequena península, é um território ultramarino britânico que fica no extremo sul da Península Ibérica, né? Então, ele faz ali uma espécie de guarnição desse estreito oceânico, separa a África do continente europeu. Por isso que é um ponto tão importante, tão querido, tão requisitado. Mais uma curiosidade bem lá do passado, os fenícios, né, que foram os primeiros a usar o alfabeto mesmo como uma representação de escrita, chamavam Gibraltar de Calpe, e é uma das colunas de Hércules. Eu achei interessantíssimo. Muito, muito antiga essa informação. A gente poderia ficar falando aqui do Júlio Verne, porque ele tem uma história muito curiosa e muito vasta, mas vamos passar para a leitura de e-mail aqui do Leitura de Ouvido, que a gente recebeu da Catiele Ribeiro. Ela mandou uma mensagem muito bacana, que neste momento estou escutando Fernando Pessoa, afinal... Leitura de ouvido, episódio 39. Escrevo para dizer-lhes que me sinto grato pelo trabalho de vocês. É um trabalho muito bem feito e cheio de detalhes. Tive a oportunidade de, depois de algum tempo sem vontade de ler, sentir uma alegria muito grande por parecer estar dentro da história ou ao menos visualizando o que é contado, pois os sons escolhidos e a leitura são vivos e cheios de luz. Muito legal que a gente despertou o teu gosto pela leitura de novo. Eu fiquei emocionada. Realmente tem momentos que a gente não tá com muito saco assim para entrar numa história ou não sabe direito, né? Eu quero começar a ler alguma coisa, mas parece que você tá com uma vontade bem específica, né? Dentro de começar a ler tal tipo de narrativa e você fica meio parado até essa narrativa não aparecer pra você, né? Tava acontecendo isso comigo esses dias atrás. Posso te dar uma dica? Não é que você que tem que estar no clima do livro, você entra no clima do livro. É que eu comecei a ler um livro com muitos conflitos políticos e daí eu queria meio que fugir do conflito político no momento, né? Sim. Então por isso que eu deixei ele de lado. Mas agora eu tô lendo uma ficção científica que não tem nada a ver com o mundo real, então tá sendo legal. Ela continua aqui. Obrigado por propagarem a leitura de outra forma que não seja texto digital ou impresso. Neste instante também pensei nos que não podem ver, mas por meio da escuta podem adentrar-se nas histórias. Meus sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Catiele Ribeiro. Obrigado, Catiele. E se você não enxerga, por acaso, e você usa o leitura de ouvido como uma forma de ler também... Se você enxerga com os olhos da imaginação. Manda um e-mail pra nós contando como é que é a tua experiência. Ou se você tem dificuldade, talvez dislexia, ou uma dificuldade assim de visão, e você usa leitura de ouvido pra conseguir fazer leituras e entrar nessas histórias, manda um e-mail pra gente que a gente vai gostar de ouvir a sua história. A gente se motiva a fazer sempre mais com relatos como esse. Gratidão mesmo. Então, obrigado por acompanhar nossa leitura de ouvido e os nossos comentários aqui no final também, por ficar até aqui. E até semana que vem. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura.
O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.